bem-vindos a mais um encontro. Hoje eu tenho a ilustre presença de ter comigo a minha pastora, a minha companheira, pessoa no qual há 15 anos a gente divide juntos alegrias, tristezas, mas em tudo nós podemos contemplar, né, o Senhor Jesus no nosso relacionamento. E hoje nós queremos conversar um pouquinho da nossa história. Nós estamos casados há 15 anos, temos 2 filhos, hoje somos pastores e eu queria conversar com vocês. Nós queríamos conversar com vocês um pouquinho, né, da nossa história. Eu tenho certeza e a nossa intenção que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Hoje a gente quer conversar um pouquinho sobre diálogo. Como que o diálogo é tão importante na vida de um casal. A princípio, a gente teve muitos problemas porque o diálogo às vezes faltava entre nós. E isso era motivo de muita discórdia, muitas coisas aconteciam pela falta de diálogo. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho daquilo que a gente viveu no nosso casamento. E hoje a gente vive bem melhor porque nós entendemos a importância do diálogo, do ouvir, do falar, de entender um outro. E é isso que a gente quer conversar hoje, não é isso? É verdade. Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho para vocês sobre diálogo. Quanto é importante o diálogo no casamento. Eu e o pastor Márcio, meu esposo, nós passamos por muitas barreiras, dificuldades no nosso casamento por não saber dialogar, não saber nem falar e nem ouvir no momento certo. Existem regras no casamento que a gente precisa obedecer. A gente precisa criar regras. Quando um está nervoso, o outro se cala. Quando um está nervoso, é melhor sair de perto, deixar a pessoa sozinha, deixar ele respirar. Quando tudo se acalma, a gente tem um diálogo, uma conversa. E nesse diálogo, a gente precisa aprender a não discutir. Quando começa o assunto vir à tona, não discutir aquele assunto nervoso, com voz em tom alto, e para não magoar, porque quando a gente fica muito nervoso, a gente magoa com palavras, e palavras é assim, né? Um flash de mágica, ela bate ali e já machuca o outro. Então a gente precisa aprender a falar e ouvir, é muito importante. O Márcio, por ser muito tímido, não gostava muito de conversar. E às vezes ele não parava para me ouvir. Vocês sabem que mulher fala demais. Mulher gosta de falar, mulher gosta de ser ouvida, mulher gosta de ser entendida. E muitas das vezes os homens não param para esse tempo que a mulher necessita. E a mulher também não para para o tempo que o homem necessita. O homem não... se ele precisa falar algo, ele joga ali na mesa, pronto, acabou. A mulher não, ela tem muitos detalhes para explicar uma simples coisa. Não é verdade, amor? É isso, eu acho que o aprender ouvir, né, principalmente ouvir mulher, não é fácil. Não vou mentir para você não, mas é importante, principalmente entre casais. A princípio eu tinha uma séria dificuldade em sentar, em ouvir, né, porque às vezes chegava em casa e ele ia falar, né, do dia, coisas que talvez para mim não tinha importância, mas tinha uma importância enorme para ela. Então é importante a gente ter essa conversa, saber ouvir, né, tudo aquilo que o seu cônjuge tem para falar para você. Mesmo que você não goste do assunto, mas a importância, não com falsidade, sim, não, estou entendendo, a verdade, mas interagir no assunto, porque ali você vai estar dando atenção aquilo que ela está te falando. E isso vice-versa, quando você passa a ouvir, a entender, tendo esse diálogo, tudo no casamento se torna mais fácil. Confesso que nos primeiros anos a gente tinha essa dificuldade, porque talvez eu não queria ouvir, né, como foi o seu dia, né, as lutas diárias, né, as situações entre talvez os nossos filhos, que talvez a gente não tinha esse diálogo, não ouvia, não falava, e isso ia criando uma bola de neve. Mas a importância de nós
ter esse diálogo. E nesse diálogo envolve tantas coisas importantes no casamento. Nós que temos filhos, temos situações que precisamos conversar como pais, para assim, dialogando, ouvindo, falando, para que a gente possa ajudar os nossos filhos. Se um casal ele não tem diálogo para extrair nessa conversa benefícios para ajudar os filhos, ajudar tudo aquilo que está na sua volta, o tempo vai passar, nada vai acontecer, mas quando nós paramos para conversar, para ouvir, para falar, assim tudo vai se encaixando e os dias vão ficando melhores, e quanto mais o tempo vai passando, melhor fica o casamento. Nós temos descobrido isso, que com o tempo vai passando ali a gente se torna mais amigos, né? Eu tenho hoje a Kênia como minha melhor amiga e ela tem a mim como meu melhor amigo. Por quê? Isso é através da conversa, do diálogo, e assim a gente vai construindo um elo, um laço de amizade, e as coisas vão se tornando mais fáceis. As situações vão vir, né? Nós não somos perfeitos, temos diversas situações, mas quando nós sentamos para conversar, para colocar na mesa situações que talvez eu preciso mudar, ela precisa mudar, assim a gente conversa e ali é discutido esse assunto e ali muitas mudanças são feitas. Então o diálogo ele é muito importante na vida do casal, e esse diálogo a partir, né, do ouvir e do falar, porque às vezes nós queremos só falar e às vezes não queremos ouvir. Muitos ouvem demais, mas também não coloca para fora aquele sentimento que deveria expressar, né, para aquela pessoa amada. Então, a gente está falando isso hoje porque a gente viveu isso. Sim. No nosso casamento. Foi muito importante aprender a entender um ao outro, porque muitas das vezes a gente não consegue entender o outro. Hoje nós estamos enfrentando muitos divórcios, e principalmente no mundo cristão, no meio do povo cristão, porque muitas das vezes trabalham, chegam em casa cansados, um dia exaustivo e não tem diálogo. Ou o esposo pergunta, tá tudo bem? Tá tudo bem, mas não tá tudo bem. A esposa pergunta, tá tudo bem? Tá tudo bem, mas não tá tudo bem. Precisamos abrir o nosso coração, precisamos mostrar para o nosso cônjuge o que está acontecendo dentro de nós. Porque às vezes você mora dentro de uma casa com um estranho e você não, por causa que não tem o diálogo, você não conhece a pessoa que está do seu lado, você não conhece as dificuldades que ele tem, o mundo que ele enfrenta. Porque cada um de nós somos diferentes. As coisas que eu enfrento como mulher não são as mesmas coisas que o Márcio enfrenta como um homem. Então nós precisamos ter esse diálogo para conhecer um ao outro. Para quando chegar as tempestades, momentos difíceis com os filhos, ou até mesmo alguma frustração no casamento, a gente tem intimidade o suficiente para resolver. Porque às vezes os casamentos se frustram, acabam pelo meio do caminho porque não tinha intimidade. Um não parava para entender o outro. E eu mais o Márcio nos deparávamos em situações críticas, uma ou duas vezes no ano, se passava 6 meses para a gente ter um diálogo. E a gente falou, vamos parar tudo. Porque a gente precisa se conhecer melhor, a gente precisa dialogar, a gente precisa entender um ao outro para que o nosso relacionamento funcione melhor, para que haja crescimento dentro do nosso lar, para que os nossos filhos vejam em nós algo diferente. Então, a gente precisa ter esse diálogo para conhecer um ao outro, para entender, para amar, para cuidar, para saber as dificuldades. Porque quando estivermos em problema, vamos ajudar um ao outro, mesmo no trabalho, dando um conselho. Às vezes o esposo e a esposa não têm intimidade ou paciência para dar um conselho, para sentar, para ouvir. Isso é muito importante. Que crie a partir de hoje regras na sua casa de diálogo. E o nosso diálogo, quando a gente está nervoso ou em situação difícil, a gente senta na mesa de frente um para o outro. Isso é uma regra essencial, sentar de frente um para o outro e ter uma boa conversa e aprender ali e chorar junto e ler a palavra junto e orar junto.
Quando há um problema muito grande ou algo para se enfrentar juntos, precisamos orar juntos. Precisamos dar as mãos bem assim, ó, olhar um para o outro e orar. Isso é muito importante para o casamento. Só que pequenas regras não têm sido seguidas no nosso dia a dia. Por isso, quando nos deparamos a situações difíceis, não sabemos resolver. Não é verdade? É verdade. Parece ser algo tão simples, né? Mas a importância que é você ter esse diálogo. Como a Kenia falou, para os nossos filhos ver que entre nós há diálogo, há conversa. E isso faz um efeito tremendo na vida, né, dos nossos filhos. Então a gente queria, né, deixar para vocês isso, a importância do diálogo, da conversa, do ouvir, do falar, para que vocês possam viver, né, no seu casamento dias maravilhosos, para que você possa dialogar, colocar para fora e ir ali, né, experimentar algo que talvez você nunca experimentou no seu casamento. Estou mais apaixonada por esse homem do que nunca. É porque a gente aprendeu a ter regras no nosso casamento que nos fazem melhorar a cada dia. É verdade. Então, a gente quer de alguma forma, né, usando a nossa experiência, aquilo que a gente viveu, para te ajudar. Que Deus possa abençoar a sua casa, o seu lar, o seu casamento. Que as bênçãos do Senhor possam estar sempre presentes na sua vida. Nós queremos decretar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu casamento. Entenda, família é projeto do Senhor. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém. Continue nos seguindo nas nossas redes sociais. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser